E o ministro da Justiça, vou mudar de assunto aqui, porque o ministro da Justiça emitiu um decreto para que os provedores de redes sociais liberem as informações para identificação de criminosos O cibernéticos. ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, emitiu um decreto para que os provedores de redes sociais liberem as informações para a identificação de criminosos cibernéticos, realizarem ameaças e atentarem contra a segurança da população. Essa é uma das providências tomadas após o ataque a uma creche em Santa Catarina, que virou assunto em todo o país, quando o homem de 25 anos então invadiu o local em Blumenau e acabou matando 4 crianças com uma machadinha. Outras 5 ficaram feridas. E nós vamos tratar dessa temática agora com o advogado Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital. Bom dia, doutor Fernando. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que é tão importante para todos nós. Quais as regulamentações hoje que estão nesse decreto, Fernando? De fato, o principal motivo, a provocação desse decreto é uma lei chamada Marco Civil da Internet, que fala da responsabilidade dos provedores de aplicações de internet, aplicativos, redes sociais, blogs, fóruns, sobre a responsabilidade dos conteúdos quando nós publicamos algo nessas plataformas. E a discussão, a lei diz que, por exemplo, é necessária uma ordem judicial para remover um conteúdo. Mas, muitas vezes, nas políticas, né, de uso das plataformas, elas dizem, elas preveem a possibilidade da remoção desse conteúdo por um entendimento próprio. Eu não entro no mérito, né, dessas questões, mas a lei diz uma coisa e as plataformas praticam outra. E uma outra discussão da lei, que também vem, é um dos objetivos de procurar desenvolver por meio do decreto, é a responsabilidade das plataformas no conteúdo de terceiros. Ou seja, alguém publica alguma coisa, mesmo que ofensivo, a plataforma é ou não responsável por esse conteúdo. E com isso, e por mais que exista essa lei, e a prática às vezes é diferente, existem muitas discussões que têm impedido uma rápida resposta em casos de publicações ofensivas e recentemente, como por exemplo, pessoas fomentando, incentivando, por exemplo, alguns atos criminosos, né, assombrosos como esse, e alguns provedores falando que não poderiam ter removido porque a lei diz que não faz isso. Então o decreto, ele procura ter uma resposta maior, muitas vezes uma expectativa, entre aspas, imediata do provedor, na remoção de conteúdos ofensivos quando a autoridade competente solicitar, ou o delegado, por exemplo, quando ele solicitar os dados cadastrais de um criminoso como esse, para que ele possa receber esses dados sem uma ordem judicial, e também, algo que precisa ser discutido, mas implementado de uma forma mais rápida, como que as plataformas podem evitar que conteúdos como esse sejam publicados. Então são várias discussões e esse decreto ele pretende agilizar e minimizar os efeitos dos crimes cibernéticos. Hoje essas empresas elas não liberam de maneira tão fácil a informação, então, Fernando. De fato, existe essa discussão porque a lei diz que ela só pode revelar essas informações ou moderar um conteúdo mediante uma ordem judicial. Só que o tempo entre uma denúncia, uma ocorrência, o desenvolvimento, uma ordem judicial, chegar a comunicação para o provedor é muito tempo. Às vezes algumas horas, uma publicação ofensiva, algumas horas no ar, pode trazer um malefício, né? uma consequência irreparável. Então, em alguns momentos, a gente já deve ter tomado conhecimento, por exemplo, de publicações que foram removidas pela própria plataforma. E, Fernando, fake news, por exemplo, né? E, Fernando, as forças policiais, elas acabam ganhando mais autonomia para as investigações com esse decreto, caso eles cumpram? Esse é um dos propósitos, né? Por exemplo, que o delegado de polícia ele possa requisitar os dados cadastrais ou mediante um pedido direto da autoridade competente que eles já removam. Em alguns casos até sem uma ordem judicial. Então, assim, essa análise de mérito, ela pode vir muitas vezes sem uma ordem judicial. E não é questão de censura, não é questão de impedir ou questões relacionadas à política, mas por muitas vezes é uma imagem, né, notadamente ofensiva, criminosa e precisa ter um amparo, um acolhimento rápido por parte dos provedores. Fernando, estão previstas punições realmente que podem impactar essas empresas, né? Porque nós temos o caso do Telegram, que na época da eleição preferiu pagar uma multa e não cumprir a ordem, né? Realmente
vai se fazer cumprir a lei, como disse a Raquel? Olha, essa tua pergunta é extremamente delicada e queria ter algumas horas para discutir sobre ela, porque é o que vai resolver ou não tudo isso, né? Uhum. De fato, muitos provedores acabam assumindo algumas responsabilidades porque pretendem fazer ou não agir ou serem omissos em algum desses pontos. Existem diversas previsões, a maior delas, por exemplo, é o bloqueio, é a suspensão do acesso, né, da publicidade de uma plataforma. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente teve, por exemplo, o diretor do Facebook do Brasil sendo preso, plataformas, isso alguns anos atrás, né, mas plataformas sendo impedidos de serem acessadas pelos usuários, mas é isso que vai fazer a diferença ou não. Uhum. Porque essas discussões elas vão continuar. O STF estava semana passada discutindo isso ainda, apesar de a gente ter uma lei, o STF ele está discutindo, mas o que vai fazer diferença é a aplicação dessas responsabilidades. Nos Estados Unidos, que é uma comparação que a gente pode fazer, quando acontece algo relacionado a essas plataformas, a multa é de milhões, de bilhões de dólares. O presidente do Facebook, o presidente do Google, ele vai até o Congresso se explicar por determinadas omissões nesse sentido. Então a gente precisa chegar a um ponto em que a plataforma, independente de qual seja, a escolha cumprir a lei, ajudar a sociedade do que ser mais vantajoso, às vezes, pagar uma multa, como você disse. Tá certo. Que é o que a gente tem visto, né? Obrigado, doutor Fernando Pérez, mais uma vez esclarecendo aqui as questões da internet, né? Pode chamar de crimes cibernéticos nesse caso, mas realmente vem esse decreto e tem que esperar para ver se elas vão cumprir, né? São empresas internacionais e que normalmente vão até a última instância não cumprindo, pagando multas até que venha essa ameaça, como aconteceu, o senhor citou em alguns momentos aí, em que falou, se não fizer, vou suspender. Não vai atuar no Brasil. E essa aí lei... é aquela choradeira também, né? Porque ninguém quer que suspende. E essa lei, se bem cumprida, é importantíssima, porque como o senhor colocou, uma vez que você se utiliza de uma plataforma, Raquel, de uma rede social, para você denegrir, para você... cometer um crime, né? Cometer um crime e para você, por exemplo, assim, atacar a imagem de uma pessoa com uma fake news, por exemplo, até você reverter essa imagem, o impacto já foi às imenso. vezes não faz, não consegue. Às vezes não consegue. Né? Por exemplo, assim, você inventa que a fulana de tal agrediu outra pessoa e solta isso. Aí depois a pessoa vê, olha, na verdade eu não agredi, isso já foi, que a gente né? não Todo mundo já consumiu longe. aquelas... Existem diversas fake news circulando aqui na cidade de Londrina sobre possíveis atentados em escolas, universidades. Exato. Aconteceu na UEL, né? A gente não chegou a noticiar aqui porque não era uma notícia, na verdade. Mas foi espalhada uma imagem no banheiro com ameaça e tal, e depois eles averiguaram dentro da própria universidade que aquela foto nem era do banheiro da UEL. Pois é, então, mas assim, a gente cria realmente uma tensão muito grande, sim, né? Por isso que tudo isso até muito lá. importante. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Pan News Londrina, 10h39.